Abre a sua Bíblia em Levítico, capítulo de número 6, no versículo de número, vamos lá, do número 8 ao 13. Me deram a incumbência de ministrar essa palavra. Que Deus nos ajude. Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 8 ao 13. Está aqui? Vamos ler. Minha tradução é um pouco diferente do que está aqui. Mas falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá as suas vestes de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordens o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Repita comigo: fogo mais uma vez. Com força agora. E não se... O altar é você, querido. O altar é a sua vida. O altar é você. Somos nós. E o fogo de Deus arderá continuamente sobre a nossa vida. Amém? Moisés, diante dessa demanda dada por Deus a Moisés, e ele escreve esse livro. Parece um livro de códigos, de leis, de ordem, de ordenança, mas algumas dessas ordenanças hoje não existe mais, outras ainda já a gente pratica, mas tudo isso foi dado para que a nossa vida tenha uma conduta e seja conduzido de uma forma correta, íntegra, para um caminho justo. E Deus se manifesta a nós através de atos, não que nós fazemos, mas daquilo que vem do fundo do nosso coração. Quando Deus olha para dentro de nós e vê sinceridade no nosso coração, vê uma atitude, uma ação que é de coração, que é de amor, a presença de Deus se manifesta. Deus visitava Adão continuamente, toda tarde, no jardim do Éden, e falava com Adão face a face, e a história vem se seguindo. Falou com Noé, falou com Arão: ser tu uma bênção, será pai de uma grande nação. E chega Moisés e fala com Moisés no meio de uma sarça que pegava fogo, mas a sarça não se consumia. E aquela voz vinha de dentro daquela sarça, falando com Moisés.
e dava orientação a Moisés, até que Moisés tira o povo do Egito e conduz o povo no deserto. Não Moisés, mas uma nuvem representando Deus durante o dia e um fogo de glória durante a noite. Conduzia o povo pelo deserto. E a presença de Deus se manifestava a ele de diversas formas, até que ele se repousa. O povo para em frente ao Monte Sinai. E a glória de Deus se manifesta lá no Monte Sinai. E Deus falava com Moisés, a nuvem cobria aquele monte, e Moisés subia e descia e falava plenamente com Deus. E o povo via continuamente aquela glória, seja no deserto, seja com Adão, seja com Noé, seja com Arão, depois chamou Abraão, depois chamou Abraão, e Deus falava. Você consegue imaginar uma nuvem de glória falando contigo? Você consegue visualizar uma glória, um fogo e uma voz saía? Queridos, imagine quando a voz de Deus soava dentro dos nossos corações, quando Deus fala contigo, quando Deus fala comigo, qual o sentimento que temos naquele momento que Deus fala? Aí nós pensamos assim: eu nunca mais vou abandonar Deus, porque falou dentro do meu coração. E aquele povo via aquela glória. E mesmo assim, querido, aquele povo de vez em quando vacilava. Adão vacilou, Eva vacilou. Abraão vacilou. Moisés vacilou. Mas um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. E aquela nuvem, e aquele povo ali faz um bezerro de ouro. Irmão, só a graça, só realmente a graça de Deus. Faz aquele bezerro de ouro, a presença de Deus no monte, e o povo fazendo bezerro de ouro aqui embaixo. Mas ainda assim, Deus não desiste dos seus escolhidos. O propósito de Deus é sempre abençoar a sua vida e a minha vida e nos levar para o céu. Deus é misericordioso. E aquela nuvem de glória no Monte Sinai, Deus fala assim: ó, agora vou habitar no Monte Sinai não. Moisés, a partir de agora, faz uma tenda, faz um tabernáculo, vamos queimar incenso, vamos adorar, vamos pegar esse pecado individualmente, vamos tratar. E a presença de Deus que estava no Monte Sinai vem para dentro da tenda. A tenda do sacrifício. E ali manifesta-se a presença de Deus. Está ali as tábuas, o cajado de Moisés. E a presença de Deus ali se manifesta. E a partir dali o povo começa a oferecer seus sacrifícios individualmente. Eu não sei se na sua Bíblia está como na minha, mas na minha Bíblia diz assim: alguns sacrifícios que ali eram representados. Sacrifícios pacíficos, sacrifícios pelo pecado por ignorância dos sacerdotes, sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação, sacrifícios pelos pecados pela ignorância de um príncipe, sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa, sacrifícios pelos pecados ocultos, sacrifício pelos sacrilégios, sacrifício pelo pecado da ignorância e sacrifício pelo pecado voluntário. E começa uma
sequência de sacrifícios que era necessário se fazer para aqueles que erravam. E que deixavam a desejar na sua caminhada. E Deus determina leis e dá ordens. E este livro de Levítico, ele trata de coisas, de regras e de condutas que eu e você precisamos praticar, seja elas condutas espirituais, seja elas condutas morais e condutas éticas, que a gente precisa praticar. Uma conduta moral é ter uma vida santa. Uma conduta espiritual é ter uma vida reta, santa, santificado. E como eu posso ser santificado? Eu preciso, para me ser santificado, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador por natureza. Eu e você somos pecadores. E como pecadores precisamos da graça de Deus. Precisamos oferecer a nossa vida ao Senhor continuamente, porque sem a presença de Deus, nós não subsistiríamos, nós acabaríamos morrendo. E só é possível desenvolver um procedimento santo se nos aplicarmos a obediência ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo e à sua palavra. A nossa conduta, a nossa vida, ela precisa estar pautada no que a palavra nos orienta, do que a palavra nos diz, do que a palavra determina que nós façamos na nossa caminhada. Eu quero o fogo de Deus todo dia na minha vida, irmãos. Mas se eu andar longe da palavra, eu vou me esfriar. O fogo não vai me alcançar. Se a palavra de Deus me diz que eu devo continuar nessa direção e eu desobedeço a palavra de Deus e vou para outra direção, eu estou indo para mais longe do fogo. Logicamente, quanto mais longe do que é aquecido, mais gelado eu fico. Mais a minha temperatura corpórea vai diminuindo. E logo estarei sentindo frio. Mas se eu me aproximo para perto do fogo, a minha temperatura vai aumentar. Eu vou me sentir aquecido. Eu vou me sentir quente. Meu corpo vai parecer que estarei pegando fogo. E espiritualmente trazendo disso, falando sobre isso, o fogo do Espírito aquece a nossa vida, com a chama que não se apaga, que pega fogo, querido, mas não mata a nossa vida. Mas esse fogo nos dá a vida eterna. E é esse fogo que eu quero para a minha vida. O fogo nunca apaga, nunca apagará. O fogo vai estar sempre aceso. Eu só preciso me colocar próximo ou dentro deste fogo aceso. Porque eu sei, se eu me aproximar um pouco desse fogo, ele vai me atrair. O livro de Levítico dá instruções fenomenais, condutas e regras que nós devemos praticar. E eu não estou falando, queridos,
Eu não estou falando aqui dessas condutas e dessas regras, eu não estou falando tão somente de oração, não. De leitura bíblica. É o que deve ter na característica do crente. O crente deve viver. Mas eu estou falando no nosso dia a dia, no nosso comportamento, como está o nosso caráter no dia a dia. Como está o nosso caráter andando na rua, nas escolas, no nosso trabalho, como nós temos nos comportado. Tem gente que é santo e justo dentro da igreja, mas profana fora dela. Tem uma conduta exemplar dentro da igreja, mas do lado de fora, no trabalho, na escola, aonde estiver, se comporta totalmente diferente. As pessoas, mas você é crente? Mas você é crente? E tem gente que toma susto com esse tipo de pessoa. E o livro de Levítico, ele dá orientações. Ele dá orientações. E nós vamos chegar aqui. E disse mais o Senhor a Moisés: irmãos, Deus precisa falar com a gente. Aliás, Deus tem falado com a gente. É nós que não estamos dando ouvido. Deus tem falado conosco, mas nós não temos dado ouvido à voz do Senhor. E isso é muito preocupante. Você acha que Deus não deixou de falar conosco? Ou nós que deixamos de ouvir a voz de Deus? Deus faz os seus mandamentos para agradar a si próprio, ou Deus faz os mandamentos para abençoar você e eu? É claro, Deus é poderoso em todo o tempo. Ele criou os seus mandamentos, as suas ordens, as suas leis, os seus propósitos para abençoar a minha vida e a sua vida. Para abençoar a mim e a você. Os mandamentos de Deus são para abençoar a nossa vida, para que em nós produza frutos dignos de arrependimento. Para que em nós tenha frutos dignos de arrependimento. E disse o Senhor a Moisés: nós precisamos ouvir a voz de Deus, sem a qual não saberemos por onde andar, sem a qual você e eu não saberemos o que fazer, como agir, como proceder. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós vamos ficar perdidos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar em comunhão com o Papai do céu. Nós precisamos estar em harmonia com Deus Todo-Poderoso, queridos. Nós não podemos nos afastar da presença de Deus. Isso será muito ruim para a nossa vida. Não se afaste. Dá ordem a Arão. Queridos, se você quer o Senhor como seu Salvador e não quer ter Ele como seu Senhor, não adianta. O Senhor estar aqui é para dar ordem. Se Ele é Senhor, é Ele quem manda. Se Ele é o Senhor da sua vida e da minha vida, quem manda é Ele, não sou eu. Aceitei a Jesus. Aliás, Ele me aceitou. Eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor do amor de Cristo. Mas pela sua graça e o seu infinito amor, Ele me alcançou. E tenho Ele como meu Senhor. E quero obedecer a cada dia mais. Obedecer, servir ao Senhor cada dia mais. E dá ordem, e fala, dá ordem a Arão.
e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá acesa o fogo. A ordem de Deus é que é para que o fogo permaneça aceso. A ordem de Deus é para que o fogo continue embrasado. E como mantenho esse fogo embrasado, queridos? Os sacerdotes precisavam colocar lenha. Os sacerdotes precisavam pôr ali a lenha para que o fogo permanecesse queimando o holocausto, até que o bezerro que estivesse ali se tornasse em cinza. E isso me faz remeter à palavra de apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, capítulo número 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia ou pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E nessa condição aqui hoje, Deus nos coloca como ofertante. Bota o versículo, por favor. Nos coloca como ofertante e oferta. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia ou pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. O ofertante sou eu e eu me apresento. O ofertante sou eu e eu me apresento. Aí se apresenta como? Em sacrifício vivo. Olha. Se apresentar como sacrifício vivo. Se apresentar diante de Deus: Deus, estou aqui como sacrifício, queima os meus pecados, limpa-me, me torna o teu servo obediente. Eu quero servi-lo, eu quero amá-lo, eu quero honrá-lo, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, eu quero estar pronto a ser usado pelo Senhor a hora que o Senhor queira. O Senhor pode me usar para fulano, para ciclano, para beltrano. Me usa para quem o Senhor quiser. Pode me levar para fora do país. Pode me levar para outro estado. O sacrifício sou eu. Se eu o tenho como Senhor, por que desobedecê-lo? E se Deus chama você, é porque Ele tem um propósito. Talvez você pense: mas a minha família, queridos, Deus é poderoso. Eu não sei de que maneira Ele vai fazer, mas algo poderoso Ele vai fazer. Eu não sei como Ele vai agir, mas Ele vai fazer, querido. Se apresente diante de Deus. Se apresente diante de Deus. E o versículo de Levítico continua a dizer, vamos fazer uma leitura textual: o sacerdote vestirá suas túnicas de linho e os calções de linho sobre a pele nua, ou sobre a carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. As nossas vestes, as vestes que Deus dá ordem a Arão,
são vestes de linho finos. Eu posso transformar isso aqui em a nossa vestimenta, em condutas, em ações, em práticas, em regras, que Deus determina que vivamos, mas nós não estamos vivendo. Em atitudes, em ações que você e eu devemos praticar, mas nós não estamos praticando. Em coisas que nós deveríamos nos afastar, mas nós estamos andando lado a lado. Em coisas que nós deveríamos estar bem longe, mas nós estamos próximo. O pecado tenta nos sucumbir, querido, tenta vir contra nós. O pecado tenta acabar com a nossa comunhão com Deus, porque desde a criação, Deus sempre quis se relacionar com o homem, com Adão, e não há relacionamento sem conversa. Deus está querendo falar comigo e com você continuamente, queridos. Não há um relacionamento que uma pessoa só fale, não subsiste. Mas quando você fala com Deus e pede ajuda de Deus, Deus vai falar com você. Deus vai te dar palavras, seja elas agradáveis aos seus olhos, apesar de que toda palavra de Deus para nós é agradável. É como nós a recebemos a palavra. O não de Deus é o melhor para nós. O sim de Deus é o melhor para nós. Sempre será o melhor. A palavra de Deus que vem da boca de Deus sempre será o melhor para a nossa vida, seja ela sim e seja ela não. Sempre será o melhor. E essas condutas dadas por Deus, que a gente pode ler no Novo Testamento, também tem lá, são regras. São regras que equivalem para a nossa vida moral. Posso até falar aqui, por que não? Dos 10 mandamentos, onde os 4 primeiros falam da comunhão do homem com Deus, e os outros 6 outros mandamentos falam de relacionamento. Eu posso pegar os 4 primeiros mandamentos e colocar assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não é não? Né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura ou semelhança alguma do que há em cima no céu, ou embaixo da terra, ou debaixo das águas sobre a terra. Não as adorarás, não prestarás culto. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não o terá por inocente. Guarda o sábado para o santificar, como te ordena o Senhor teu Deus. Os 4 primeiros, não é você e Deus? Não é estar falando com o homem ou Deus? Aí vem outros que falam de relacionamento. Ama o próximo como a ti mesmo, a mesmo. Não é isso que a palavra fala? Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não furtarás, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiciarás a coisa do teu próximo. Não é isso que o mandamento diz? Não está lidando com o próximo? O que mudou no nosso relacionamento? Quando Deus fala, amais o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, Ele está falando disso, de uma vida santa, de uma vida voltada para Ele, de uma vida de relacionamento com Ele, de comunhão, de sintonia com Jesus, com Deus Pai, com Deus Filho. Quando está falando de amor ao próximo, está falando de relacionamento, de interação, de amizade, de carinho, de respeito. Está falando
de proximidade com o próximo. Não tem como uma igreja crescer vivendo um sem falar com o outro, da esquerda não falar com a direita, ou da direita não falar com a esquerda. Os nossos relacionamentos espirituais devem ser de carinho, de afeto, de amor. Queremos o bem um para com o outro. E essas condutas relacionadas que Deus dá a Moisés, que passa para os sacerdotes, porque nós somos sacerdotes. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus. Em Hebreus, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos trouxe para a sua maravilhosa luz. Olha o chamado de Deus para a nossa vida. Olha com carinho Deus tem para nos dar. Mas às vezes nós ainda continuamos nos nossos conceitos, nos nossos achômetros, no que nós pensamos, do que nós queremos, traçamos os nossos próprios planos, queremos as nossas conquistas e deixamos Deus de lado sem saber que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Fala comigo. Jesus, Tu és o Senhor. Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. E eu sou o teu servo. Eu sou o teu servo. Eu te obedeço. E é assim a nossa vida, querido. Ele como Senhor e eu como servo. Ele como pai e eu como filho. Ele dá as ordens e eu obedeço. Ele determina, eu faço. Ele dita as regras e eu me aplico a elas. Não existe crente imoral. Não existe crente antiético. Não existe crente carnudo. Existe crente espiritual. Existe crente ético. Existe crente moral. É a palavra que diz isso. Se queremos ser abençoados, queridos, temos que obedecer a palavra. Eu não posso falar outra coisa para você a não ser Jesus, a não ser que a palavra diz. Me desculpe se eu estou sendo um pouco incisivo, talvez. Minha intenção não é ferir. Minha intenção é fazer com que nós cresçamos, que nós nos desenvolvamos, que nós chegamos mais próximos de Deus, que nós nos aproximemos de Deus, para entender qual a sua boa e perfeita vontade. E diz assim: e levantará o sacerdote, vestirá a sua túnica de linho, e os seus calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirás as suas vestes, e porás outras. Quem é que não mexe na cinza e não corre o risco de se sujar? Quem é que não toca na cinza e leva de um lugar para o outro e não corre o risco de se sujar? Aí Deus dá duas orientações nessa palavra. Não tem como nós nos apresentarmos a Deus sujo. E a outra orientação é que só podemos nos apresentar a Deus com as vestes limpas. Nós, como sacerdotes, a misericórdia do Senhor nos limpa, para que nós podemos nos apresentar a Ele.
Mas é difícil para o Senhor alguém que se suja, que Deus limpa e se suja, Deus limpa e se suja. A pessoa deve tentar se esforçar por manter-se limpo, mas a pessoa tem a tendência a sujar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. As misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam. Elas se renovam. Deus dá a chance a você, querido, até a hora que Ele quiser, porque o basta é dele. Nós, como igreja, vamos sempre abraçar você. Pastor vai sempre abraçar você. Se você entrar por aqui manquejando, sujo, maltrapilho, teremos o prazer, porque Deus colocou isso no nosso coração, de abraçar você e trazer você para a nossa comunhão, e abraçar e chorar contigo e orar por você, e te ajudar a tirar de você todos os seus carrapichos, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Esse é o propósito da igreja. E o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Aí é que corresponde todo o culto hoje. Aí que foi nos dada essa informação. Aí que os louvores foram cantados. Só há como fogo permanecer no altar, queimando continuamente no altar, se nós estivermos entregando a nossa vida sempre diante do altar, como sacrifício. E o sacrifício sou eu, que apresentei os vossos corpos como oferta de sacrifício. Mantenha-se diante do altar, se apresente diante do altar do Senhor, permaneça diante do altar de Jesus Cristo, permaneça diante do altar da glória, deixe o fogo arder em você. Se você não estiver diante do altar, se apresentando a Deus, deixando que a sua gordura, o seu sangue, seja aspergido sobre a nossa vida, porque o sangue de Jesus cura de todo pecado, livra o homem. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem holocaustos, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo de número 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Apresente a sua vida como um sacrifício. Ministério Levítico. Apresente a sua vida como sacrifício ao Senhor. Entregue a sua vida diante do altar, para que a presença de Deus se manifeste em você. Mantenha o fogo aceso. Mantenha as suas vestes limpas diante do altar. Não se suje. E se você porventura se sujar, tire essa roupa suja, ou seja, afaste esse pecado de você, tire de dentro de você e se aproxime novamente para o altar. Põe vestes novas e se aproxime do altar, porque é ali que o fogo vai arder dentro de você, vai te transformar, vai te moldar na estatura perfeita, no varão perfeito, na medida certa, no padrão de Deus. Porque Deus tem um padrão, querido. Ou não tem? Deus tem um padrão de um crente. Ou não tem? Temos muito cuidado.
com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Temos muito cuidado do que Deus quer fazer conosco e como a gente está vivendo. Se cuide na sua caminhada, vigie na sua caminhada, se atente ao que você está fazendo na sua caminhada, se afaste do pecado, se afaste do pecado, se afaste do pecado, se afaste do pecado. Fique de pé, vamos louvar o Senhor.